E vamos juntos hoje no programa entender um pouquinho mais sobre como desenvolver a intuição, mas sem cair em ilusões. Por que que eu trouxe isso? Claro que você, que é aqui o nosso ouvinte da Vibe Mundial, da Madrugada Astral, você acredita na intuição. Não é? Eu tenho certeza que sim, alguns mais intuitivos, outros menos. Porém, o grande perigo, o grande risco é desenvolver, né? Eu vou até, para quem está me acompanhando aqui no YouTube, está vendo que eu estou aspeando aqui esse desenvolver. Desenvolver a intuição, porém caindo na ilusão. Então a gente precisa compreender melhor isso. Sabe por quê? Como saber se a intuição está falando menos mesmo com a gente, a intuição, ou é apenas um medo? Não é? De repente um medo psicológico, um medo emocional sobre algo, alguém, uma condição. Como que eu posso entender? Porque toda sensação é um aviso ou pode ser apenas uma ilusão? Ah, eu senti um arrepio, eu tive aqui um pensamento, não é? Será que aquilo é real ou é uma ilusão? Como que eu posso desenvolver uma percepção mais confiável? Fica comigo aqui, porque você vai entender sobre isso, vai usar melhor na sua própria vida, porque eu quero que você desenvolva a sua intuição, até para usar melhor no dia a dia, agora desenvolver sem cair na ilusão, tá bom? Se eu olhasse a intuição como um ensinamento, não é? Como é que eu posso saber que aquilo é intuição? Como é que eu posso entender e compreender que o que eu estou sentindo, pensando, imaginando, vendo é a própria intuição? Ela está ligada a três questões. Primeiro, a percepção. Obviamente, quando eu percebo é estar perto, não é? Quando aquilo se aproxima de mim pelas questões sensoriais, não é? Os cinco sentidos ou até os extrasensoriais. Então, a percepção sensorial ou extrasensorial faz parte da intuição. Outra coisa, fazer isso de maneira consciente. Isso eu pego muito, principalmente quando eu estou fazendo as sessões de hipnose, e eu já desejo que você marque a sua, porque nas sessões de hipnose é muito comum a pessoa me relatar depois da sessão assim: ah, Paulo, eu estou aqui intuindo algo. Eu sempre falo: escuta, isso que você está intuindo é consciente? Como assim é consciente? Você sabe o que está intuindo? Porque veio aqui uma imagem na cabeça. Vira uma imagem na cabeça, vem aos montes, imagens, cores, percepções, formas. Agora, faça isso de maneira consciente. E outra coisa, saiba discernir o que é real do que é irreal. Eu não estou aqui banalizando a forma da intuição, mas eu estou te dando um caminho para que você possa realmente construir a intuição de maneira real, de maneira a entender que intuição não é algo mágico. Isso, inclusive, já é trabalhado nas diferentes religiosidades e filosofias de vida. Nas religiões de matriz africana, nos povos originários, existe uma grande condição de se desenvolver a intuição. Se você pega filosofias de vida do Ocidente, do Oriente, todas elas vão de alguma maneira caminhar para o desenvolvimento da intuição, porém sempre de maneira consciente, real. Não é algo assim, nossa, magicamente, porque a gente tem até uma percepção, principalmente quando a gente olha grandes mestres espirituais ou grandes avatares, parece que aquilo é mágico, parece que aquilo vem de uma maneira. Não, ele inclusive, claro que o potencial intuitivo de cada pessoa ela já está ali latente, nata, na pessoa. Porém, é possível desenvolver. O próprio mestre espiritual, os grandes avatares, também aprenderam a desenvolver a sua própria intuição. Porque a intuição ela não vai substituir a razão. A intuição não substitui de nenhuma maneira. É um processo racional. Você que está aqui me acompanhando, ouvindo, vendo o programa, você pode desenvolver a sua intuição. Aliás, se você já está nesse processo intuitivo, ótimo, já é um bom caminho. Agora, se você se considera uma pessoa sem intuição, o que não é verdade, todo mundo tem uma intuição, você pode desenvolver isso, porque a razão vai complementar a intuição. É por meio do processo racional que eu habilito a minha intuição para ir ao caminho real,
e para justamente não entrar na ilusão. O erro acontece justamente quando a gente confunde intuição com ansiedade. Nossa, eu tô com, sabe assim, uma sensação de medo, de arrepio. Isso é um aspecto emocional, né? Você está tendo uma memória sobre algo, isso não é intuição. Ou então um desejo. Nossa, eu estou desejado de algo, de alguém. Isso é um desejo, não é uma intuição. Ou até mesmo pelo medo sobre que algo aconteça. E o medo, o desejo, ou até mesmo a ansiedade, vai te levar à ilusão. A ilusão é aquilo que não existe, é uma ilusão. Né? Não ter a luz necessária para que eu enxergue a objetividade e a realidade. A verdadeira intuição vai mostrar o que é real. Por isso que eu estou dizendo, a intuição é um tipo de letramento, não é? Nós aqui no Brasil temos o letramento da língua portuguesa. Existe a linguagem brasileira de sinais, existem outras línguas. Agora, a intuição também exige um letramento. Você precisa e deve aprender o letramento da intuição. Inclusive, é muito bonito porque as religiões de matriz africana e os povos originários, quando vão ensinar sobre intuição, para que aquela pessoa possa ouvir o que a entidade está trazendo para ela, a primeira coisa é isso, é discernir. Fazer de maneira consciente, não ficar pegando coisas ou memórias, ou adjetivos, ou qualquer outra coisa que não seja a mensagem da entidade. Não é? É uma maneira de você, os mais jovens ou os jovens há mais tempo vão entender, né? Os mais jovens talvez não tenham tanto esse simbolismo. Quando a gente fazia o ajuste do dial no rádio, né? Quando você queria pegar 95.7 antigamente, se ela girando o botão do dial com um certo ruído até que caía na 95.7 e aí você ouvia a voz aqui, minha, limpa, não é? E aí justamente a intuição é isso, é aferir esse dial da vida para que você tire o ruído e entre a principal mensagem naquele canal, vamos dizer assim. Por isso que até um entendimento aqui do Immanuel Kant está ligado a essa questão da intuição, que é a seguinte, o entendimento sem os sentidos é vazio. O entendimento sem os sentidos é vazio. Agora, os sentidos sem o entendimento é puramente cego. Olha que interessante. O entendimento sem os sentidos é vazio. Por quê? Você entender, compreender algo sem sentir, fica vazio, se torna vazio. É a mesma coisa que eu querer explicar sobre Kung Fu, que eu entendo zero sobre Kung Fu, sem ter sentido como é lutar Kung Fu, estar nos aprendizados do Kung Fu. Agora, o sentido sem o entendimento é cego. Por isso que está ligado justamente à intuição, porque você precisa estudar sobre intuição. Você precisa aprender junto comigo sobre intuição para poder desenvolver a sua própria intuição. A sabedoria nasce justamente do equilíbrio entre sentir e compreender. Eu não estou dizendo para que você agora não coloque seus sentidos sinestésicos, sensoriais, extrasensoriais como um meio de intuir. Agora, que você precisa compreender, entrar no estado de consciência e estudar sobre, isso você precisa. Precisa sim. Até porque os grandes mestres, os grandes avatares, também estudaram sobre. Obviamente, eles foram, vou chamar aqui, abençoados com este poder, que eu também vou chamar aqui de maneira mais simples, esse grande poder da intuição. Se você pega Cristo, Buda, Chico Xavier, Gandhi ou qualquer outro grande avatar, Blavatsky, todos eles, tá? Todos aqui eu nominei poucos, mas eu vou deixar um monte de gente de fora. Todos esses grandes avatares tinham um grande poder de intuição, mas não ficaram parados nesse grande poder. Foram lá, estudaram, se desenvolveram, porque sabiam e entendiam de que depender apenas deste poder latente, interno, nato, não levaria esses seres que eu nominei aqui a serem grandes seres. Eles precisavam estudar, ter
humildade em entender e compreender sobre este poder que eles tinham. E é interessante porque até mesmo a astrologia mostra pontos onde a gente pode acessar e perceber melhor as nossas intuições. Sabe uma delas? A Lua. A Lua é um local de intuição. Por que é um local de intuição? Porque é um local de percepção emocional. Então, a sua Lua está num signo de terra, talvez você tenha mais uma questão sobre a materialidade. Isso aqui eu estou trazendo de maneira simples, hein? Eu não estou analisando o mapa. A sua Lua está num signo de ar, então você tem uma leveza nessa percepção emocional. A sua Lua está num signo de fogo, então, justamente, tem um pouco dessa percepção emocional que pode estar ligado com a intuição de uma maneira mais ativa. Você está com a sua lua num signo de água, então, de alguma maneira, a percepção emocional está ligada um pouco mais até mesmo ao campo emocional. Mas as 4 dimensões da matéria, fogo, terra, água e ar, dentro do aspecto da Lua, vão trazer um pouco dessa identidade da sua intuição. Então você pode entender melhor, porque às vezes a pessoa acha que não tem o poder da intuição, não tem o elemento intuitivo, e tem, todos temos, todos nós temos. Porém, compreender onde a Lua está, em qual signo está, em qual casa está, como está afetada por outros planetas, vão trazer a identidade deste chamado poder de intuição. Outra anteninha que eu trago aqui de poder intuitivo é, claro, você já sabe, Netuno. Netuno, que é um planeta transgeracional, não é? Transsaturnino, ele vai falar sobre a nossa identidade com a espiritualidade, com a imaginação, com a inspiração. E justamente, dependendo de onde Netuno está, trazendo a clareza de discernimento como não cair na ilusão. Para quem é aqui de São Paulo, vai entender um pouco melhor isso, esse simbolismo que eu vou trazer. Quando a gente está aqui, para quem é de São Paulo, capital, vai entender que quando a gente está em São Paulo e vamos à praia, a gente fala assim, vamos descer para a praia, porque São Paulo está no Planalto, o litoral está aqui embaixo, então a gente desce para a praia, não é? Geograficamente. Porém, quando a gente está no finzinho do Planalto, quase sempre desce uma neblina aos nossos olhos, para quem está no carro, e dependendo do dia, da condição, você não enxerga nada. Claro que você não para o carro, mas o que você faz? Você diminui a velocidade, acende os faróis, fala para o pessoal no carro fazer menos barulho, não conversar com o motorista. Por quê? Eu exijo atenção. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Você quer desenvolver a sua intuição? Então, silencia, não é? Diminui a velocidade, tenha plena atenção, porque a intuição vai falar com você. Então, olha que interessante, como um movimento de vida pode nos ensinar sobre como desenvolver a nossa intuição. Eu preciso diminuir a velocidade, ter plena atenção, aumentar um pouco mais o meu intelecto para compreender essa razão com a intuição. Outro que pode parecer que não fala sobre a intuição, mas fala sim, de maneira até indireta, é Mercúrio. Porque como o Mercúrio fala da nossa mentalidade, das nossas palavras e dessa lógica mental, eu preciso, não acabei de falar, da nossa lógica mental para compreender a lógica da intuição. E isso vai trazer um ensinamento do seguinte, seja por meio da Lua, de Netuno, de Mercúrio, a verdadeira intuição surge quando emoção e razão caminham juntas. A verdadeira intuição surge quando razão e emoção caminham juntos. Por isso que é interessante depender da nossa emoção para sentir a intuição, mas ir ao encontro da nossa razão para racionalizar também e separar o joio do trigo para não cair em ilusões. Vamos voltar aqui, justamente no programa de hoje, eu estou trazendo algo sobre como desenvolver e se conectar na sua intuição, porém sem cair na ilusão. Isso é importante porque precisamos fazer silêncio, precisamos observar e trazer equilíbrio para a nossa vida. O mundo de hoje ele é muito barulhento, e não estou falando só de sons externos, dos nossos sons internos. Você quer desenvolver sua intuição? Você precisa silenciar o externo e precisa silenciar aqui dentro, ó. A nossa cachola, não é? O nosso cérebro, o silêncio da mente, o silêncio do coração, as nossas emoções. Às vezes,
acontece muito do mundo estar gritando externamente, com barulhos, só que é só uma reverberação do que está aqui dentro e vice-versa. Aqui dentro está gritando e às vezes a gente precisa pôr para fora tudo aquilo. Então a gente precisa silenciar para se conectar à nossa intuição, para que eu possa desenvolver. E para tudo isso, a intuição só vai amadurecer na sua vida quando você a compreender quem você é de verdade, porque isso vai trazer uma melhor condição para tudo. Toda verdade, toda verdade, e inclusive está muito ligada à intuição, ela passa por 3 estágios. Que é o primeiro, quando a verdade de alguma maneira é ridicularizada. A segunda, quando ela é combatida. E a terceira é quando ela é aceita como evidência. O que isso tem a ver com intuição? Tudo. Porque às vezes a gente precisa combater certas coisas que a gente acredita que é intuição, né? Entender que aquilo não faz sentido. Combatendo, então a gente entende que aquilo é evidente. Então, de alguma maneira, você quer desenvolver sua intuição? Vem aqui fazer a sua sessão de hipnose, entender melhor. Agende a sua sessão pelo código 11 99302 0468 ou pelas redes sociais, @PauloBeneAstrologia. Mais uma vez, agradecer você que fez companhia aqui comigo. Parabéns a todos os papais nesse próximo domingo, para você que tem o seu papai aqui presente ou os papais que já viraram estrelas. Um beijo no seu coração e até mais.